Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Hoje o que eu quero falar com vocês aqui, meu nome é Elisângela, tá pessoal? Moro em São Luís de Montes Belos, Goiás. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses vasos aqui, que uma seguidora me perguntou como que eu fazia eles. Esses vasos, pessoal, ele é feito de cimento e isopor, eles são bem leves, tá? E o porquê que eu uso esses vasos aqui nessas matrizes? Ó, vocês vão observar, tá vendo? Ele é um vaso cuia, porque no caso aqui, eu acredito assim, questão de vaso ideal vai depender do que a pessoa quer para sua planta, né? No meu caso aqui, que essas aqui são minhas matrizes, que já são maiores, mais desenvolvidas, com um caudex bem maior, né? Então, o que que eu quero? Eu não quero que elas cresçam tanto, porque já tá bem grande, né? Agora, o que que acontece? Um vaso desse vaso, vaso bacia, ele vai compactar o crescimento, né? Porque as raízes não vão desenvolver tanto, porque o espaço dele é curto. E nem vai crescer tanto para cima, né? Então, vai ser uma copa mais baixa e a questão do caudex não vai crescer mais tão exageradamente, né? Mas aí, porque também, né? O tanto de planta que eu tenho, se eu for sempre estar aumentando a questão dos vasos, gente, fica difícil, né? Ó, vocês já viram meu corredor aqui, né? Tem o quê? Eu acho que tem uns 60 vasos desse aqui, né, pessoal? Então a intenção é essa, né? Não que as plantas cresçam mais, que elas fiquem, né, desse tamanho aqui, né, que cresçam mais assim, que dá uma aflorada, né? Porque o vaso, já um vaso mais fundo, eu também uso ele aqui, né? O que o vaso mais fundo favorece? Ele favorece que a planta cresça tanto para baixo quanto para cima, né? No caso, essas matrizes aqui, elas não tá com caudex tão gordo, tão desenvolvido. Então, eu já coloco esse potinho aqui, é de 3 litros, tá? Então, ela vai desenvolver o quê? Para baixo as raízes, que vai ter mais espaço, né? E para cima os galhos. Já esses aqui, que é os vasos cuia, eu vou deixar no finalzinho como que eu fabriquei eles, que a seguidora me perguntou, eu não tô fabricando mais, tá, pessoal? Porque já não tenho nem espaço para colocar aqui, era eu e uma amiga minha que produzia esses vasos, tá? Então, o intuito é esse. Já as matrizes já mais desenvolvidas, com caudex maiores, eu planto nos vasos cuia, né? Para que eles não cresçam tanto, por também questão de espaço, né, pessoal? Porque senão aonde que a gente vai parar, né? Questão de planta. Então, vamos lá para me falar para vocês como que eu fabrico eles. Ó, é o seguinte, você vai precisar dos ingredientes: isopor, cimento, óleo já usado, né, para você untar a sua forma. No caso, pessoal, esses aqui, né, esses vasos aqui, eu fiz com essa forma aqui, ó. Esse vaso aqui é um pote cuia, eu não sei muito bem, eu acho que ele deve ser de 10, 12 litros, uma coisa assim. Vou colocar uma fotinha aqui do lado para vocês verem, então, como é que é, né? A gente fabricando, tá? Eu com a mão na massa. A receita é a seguinte. Você vai ter que triturar, né, o isopor. No caso, a gente ralava o isopor, né? A gente já tá fazendo até um bem para a natureza, né? Porque a gente tá diminuindo, né, a poluição na natureza. Rala o isopor, né? Num ralo de ralar aqueles milho para fazer pamonha. E aí você vai reservar, né? A medida é a seguinte: 2 vasilhinhas dessa de isopor ralado, isso aqui eu coloquei a medida de um pote de sorvete, né? 2 de isopor ralado para 1 de cimento. Você vai colocar numa vasilha, vou colocar a foto para vocês verem. Ali você vai misturar, né, o cimento com esse isopor triturado. E aí, depois você vai acrescentar água aos poucos. Acrescentar a água aos poucos, vai mexendo, né? E aí vai virar uma farofa, tipo uma farofa.
Aí depois que você já fez a sua massa, o que que você vai fazer? Você vai untar a sua forma, né? No caso, essa cuia. Passa o óleo, né, de comida, a gente passava com um pincel, né? E você vai esparramar a sua massa aqui dentro. E você vai moldar o seu vaso. Pessoal, tá vendo que eles têm uns pezinhos? Que não é bom que fica no chão, né? Como que eu fiz para colocar esses pezinhos? Eu desenvolvi uma técnica. Achei aqui, ó. A gente colocava dentro de copos descartáveis, né? Então, eu ia pensando, né? Porque de primeira a gente colava e ficava soltando. Tem até alguns aqui que soltam o pezinho. Então, eu coloquei o cimento com areia, tá? Aqui no caso aqui, mas também pode fazer com a massa de isopor. E aqui tem tem um ferrinho, né? Eu faço uma curvinha nele assim, ó, tipo um U. E na hora que você tá fazendo a massa, dentro do copinho, você põe dentro do copinho e coloca esse ferrinho pra cima. E aí ele vai secar, né? E aí, quando você estiver preparando o seu vaso, o que que você vai fazer? Você vai deixar, né? Vai fazer os furos de drenagem, né? Bastante furo. Eu coloco três pezinhos em cada vaso, tá, pessoal? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer já os buraquinhos para encaixar. No caso, dois aqui e dois aqui. Aí, depois que você já moldou o seu vaso, você vai deixar ele num lugar onde que não pega sol, tá? Vai deixar ele secar na sombra de um dia para o outro, 24 horas. No outro dia, você vai desenformar ele. Você vai desenformar e depois fazer os acabamentos, né? No caso, eu lixava ele aqui por dentro e a gente passava uma calda de cimento mais grossa para vedar, né? E também a gente usou, eu no caso aqui, né? Eu usei aquela tinta à base d'água para pintar os vasos branquinhos, né? Tá precisando de pintar de novo, que já tá bem sujos, né, pessoal? Então, pessoal, era assim que eu fabricava meus vasos. Fica até bonito, né? Padronizado. Eu gosto. Se fosse para ter que comprar esse tanto de vaso, eu ia gastar uma grana, né, pessoal? Pessoal, ó, não tá tendo muitas flores aqui, tem botões, né? Porque já começou a chuva aqui na minha cidade, em Goiás, né? Olha o tanto de vaso, gente. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, tá? Coloca aí pra mim de onde vocês estão me assistindo, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Então, tchau, fica com Deus. Um grande beijo.